Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Daniel, capítulo 10, que diz assim: a visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Círio, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar, e a palavra era verdadeira. Envolvia grandes conflitos, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naquele dia, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passasse as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujo o ombro estava cingido de ouro puro de Ufe, e o seu corpo era como o berilho, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como uma tocha de fogo, e os seus braços, seus pés brilhava como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram-se, esconderam-se e fiquei, pois eu só. E contemplei esta grande visão. Não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvia a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentido, rosto em terra. Glória a Deus, aleluia. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés. Porém, se enviado, és que sou enviado, e falava ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo, então me disse: Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém, Miguel, um dos principais, veio para me ajudar-me e obtive vitória. Glória a Deus, aleluia. Você viu que travou? Eita, Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Daniel, ele pranteou, jejuou durante 21 dias, 3 semanas. 3 semanas. E estava Daniel ali na beira ali do rio Tigre. Ele não estava só, estava com aqueles homens. Mas aqueles homens nada viram, mas ouviram. Só Daniel viu, mas os homens ouviram. Porque se eles não tivessem ouvido, eles não teriam corrido, não é verdade? Não teria corrido, eles teriam ficado. Daniel viu e ouviu. Por quê? Porque quem estava jejuando era Daniel. Aqueles homens não estavam jejuando. Então tem muita gente que é assim. Ele não está jejuando, ele não está buscando, mas ele
fica com inveja daquele que busca, daquele que jejuma, da intimidade que você tem com Deus. Mas é muito simples, Daniel se humilhou, pranteou, não comeu a comida que ele gostava de comer, ele não comeu durante 3 semanas. E todos nós que jejuamos sabemos que quando nós começamos a jejuar, parece que as comidas mais gostosas ela aparecem assim na nossa frente. Sempre aparece alguém para dizer: fulano, eu trouxe isso para ti. Ai, me lembrei de você. Foi o Satanás que enviou aquela pessoa para trazer aquele negócio, que é para você quebrar o teu jejum, para você não conseguir aquilo que você está buscando. Com todo mundo acontece isso, porque comigo acontece, e eu não sou diferente de você. Com todos acontece isso. Mas nós temos que perseverar. Misericórdia. Nós temos que perseverar, porque Daniel não desistiu. E ali Daniel ficou ali sozinho, contemplando aquela maravilha. Mas não restou força alguma nele, porque tem gente que diz: não, então isso não é Deus. Como é que a pessoa estava ali na igreja e disse que teve uma visão, ou então a presença de Deus foi tão grande na vida dela que ela não se aguentou de pé? Isso não é Deus, não. Sei não, mas eu acho que isso... Porque Deus... Uma coisa que eu vou falar. Deus, ele faz do jeito que ele quer. Sim, do jeito que ele quer. Tu já ouviu a voz de Deus? Eu já ouvi a voz de Deus. Ó, Daniel, para ele, era como o barulho de muita gente. Para mim foi como o estrondo de um trovão muito grande que eu achei que o mundo todo ouviu. Essa foi a voz de Deus para mim foi assim. É? Outro diz é como o barulho de muitas águas. Pois é, porque é aquele barulho que você pensa que todo mundo está escutando, porque é muito barulho, é muito forte, é muito forte. Então, Daniel, ele ficou sem força e ficou ali, mas ele ficava ouvindo a voz. Então, ele estava orando, o que ele pensou? Porque quando a gente está orando, acabou o jejum, a gente diz: não vou receber. Meu Deus, tanto que eu me sacrifiquei, fiquei a semana todinha, e às vezes, quando acaba o jejum, a gente tá fraca, não é verdade? Porque aí a pessoa não vai comer carne, a pessoa não vai tomar o leite, porque a gente tira tudo que é derivado de animal, né? Fica ali só na coisa ali, na comida natural mesmo, né? E a gente, em vez de comer menos, é que a gente come mais. É porque a comida já não tem tanta aquela substância que a outra tem. E a gente come mais. E às vezes de emagrecer, engorda mais ainda, né? Mas o espiritualmente é muito importante. Porque aí Deus abre, Deus envia anjo para nos ajudar. Porque o inimigo quer que você diz: não, antes de eu começar a jejuar, estava tudo calmo, as águas estavam calmas. Mas depois que eu comecei a jejuar, parece que eu bati numa casa de abelha, num enxame de abelha. Tudo começou a dar o contrário. E é desse jeito mesmo. Por quê? Porque o inimigo, quando você começa a jejuar e quando você começa a glorificar o nome de Deus, muita gente fica com dor de cabeça. Fica com dor de cabeça porque o inimigo diz assim: para de glorificar, porque se tu parar de glorificar, tua cabeça vai passar, essa dor vai passar. Se tu parar de glorificar, esse mal-estar que tu tá sentindo vai passar. E é tudo mentira, é o contrário. É porque estava dentro de você, e quando você está se glorificando, você está se limpando. Deus está te limpando. Está te limpando de tudo aquilo que não presta. Tá, tá, tá purificando a tua mente. É. E o jejum também, você está fortalecendo o teu espírito. E como ele não quer que o espírito seja forte, ele quer que a carne seja forte e o espírito fraco, ele vai fazer. Não vou fazer de tudo que é para ela pensar que esse jejum que ela está fazendo aí é coisa inútil, não vai resolver nada. Para que tu tá jejuando? Olha que comida gostosa. Olha aí, tu vai perder de comer esse negócio aí, porque esse negócio é de jejum? Não precisa jejuar, não. Tu vai receber a bênção, porque ele é bonzinho. Deus é bom. Ele ainda diz assim, o Satanás: Deus é bom. Come tudo que tu quiser.
Não entra nessa, não. Se você levantou um propósito diante de Deus, de se humilhar diante da presença de Deus, então continua, porque a vitória vai ser muito grande. Pode se levantar toda a legião do inferno, mas Deus manda o anjo dele poderoso para te livrar e trazer a vitória, assim como ele fez com Daniel. 21 dias aí, tá. Veio a benção, veio para Daniel, mas se levantou o príncipe lá, endemoniado. Se levantou para impedir da bênção chegar. Mas Deus não estava vendo? Desde o primeiro dia que Daniel se prontificou a buscar Deus, a se humilhar diante da presença de Deus, foi ouvida a oração dele e foi preparado o pacote já para ele de bênção. Embrulho bonito, papel de presente bonito para mandar para Daniel. Mas o outro disse: não, não vai chegar. E Deus não vai chegar. Como é que não vai chegar? Vai chegar, porque ele está pedindo para mim, que sou pai dele. Vai chegar. Então, essa benção que tu está pedindo aí, tu pode ter certeza. Como você está ouvindo a minha voz, Deus vai te mandar, vai te enviar essa benção. Tu vai tomar posse, não desista. Continua buscando. E aí, Daniel, homem muito amado por Deus. Tá vendo? Deus ama. Deus ama quem busca ele. Deus ama quem obedece. Ama demais quem obedece. Agora, Deus não ama, é rebelde. Deus não ama, é o pecado. Eu conheço uma pessoa que, quando ele começou a jejuar, ele queria tirar a carteira dele de motorista. Aí ele falou: eu vou fazer um jejum, porque a gente mora aqui na Bélgica. Vou fazer um jejum e tal. Não fala muito bem o idioma, não falava ainda muito bem. E aí tu sabe, vai para a direita, em vez da direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a direita. Aí confundia, né, o negócio ainda. E aí ele falou: vou fazer um jejum. E eu só vou fazer um jejum e eu vou tirar minha carteira de primeira, eu vou passar nessa prova. De primeira. E começou um jejum. No dia que ele foi para fazer a prova, não deu certo. Não deu certo, aconteceu um negócio lá, um pepino lá que não deu certo. Aí ele falou: não, já fiz o jejum, já tinha terminado o jejum. Pois eu vou continuar. Eu só paro o meu jejum quando eu tiver com a minha Rebel S aqui na minha mão. Rebel S. Rebel S é carteira de motorista, né? Quando eu tiver com a minha carteira de motorista na minha mão. E foi assim. No dia que ele fez, no dia que ele foi fazer a prova, foi de primeira, foi tudo de primeira, quando ele chegou e disse: olha, me dá a chave do carro, porque aqui, ó, de primeira. Aí nesse dia ele terminou o jejum. Então tem gente que é assim, mas tem gente que no primeiro obstáculo, ai não, eu tô jejuando, mas tá dando tudo errado, eu vou parar com esse jejum. Não para não, pelo contrário, tá dando tudo é certo. Porque quando você começa a jejuar, que o negócio começa a se levantar, que a onda começa a se levantar, que o mar começa a ficar revolto, dê glória a Deus, é porque tá dando tudo certo. Porque é assim que o inimigo trabalha, que é pra gente pensar que tá dando errado, pelo contrário, tá dando é tudo certo. Mas Francisca, justo. Porque se tivesse dando errado, o inimigo não estava se levantando. Ele está se levantando porque ele está vendo que o pacote já está vindo, já o anjo já está vindo com um pacote que é tão grande que tem uma legião de anjos para trazer. É isso. É assim que ele faz. Quando você entender como é que o inimigo trabalha, tu vai saber. É assim que ele trabalha. Entendeu? Para confundir. Ele é muito especialista em confundir as pessoas. Não, eu vou por aqui porque eu vou deixar ela toda enrolada, que aí ela vai pensar que isso aí nem adianta. Pois adianta. O jejum abre porta, o jejum quebra corrente, porque Deus, quando você para de fazer alguma coisa que você tá, tu pensa, tava comendo que estava parecendo, meu Deus, eu tenho que comer com aquela compulsão de comer, comer, comer. De repente, tu pausa, não. Eu vou fazer o jejum, porque Deus é mais na minha vida. Tu já pensou a luta da carne ali contra o espírito? A carne disse: eu quero comer, o espírito diz: não, eu quero jejuar. Eu quero comer, eu quero jejuar. Tu já imaginou a luta? Dois leões ferozes. Mas o espírito sempre vence. Vence. E se o espírito vence, você já é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Não desista. Porque, ai, Francisca, mas aqui não tem ninguém para me ajudar. Tem sim. Deus está aí com você para te ajudar. Não temas, porque maior é o nosso Deus. E se ele é maior, então está esperando o que mais?
Você tem o grandão da Galileia aí com você para te proteger, para te livrar de tudo que é mal. Então a visão de Daniel ainda não era nem para agora, mas o anjo veio e disse: olha, eu vim aqui para te falar o que vai acontecer com o teu povo. E Daniel teve a inteligência da visão. A inteligência. Daniel foi aquele que deu Deus mais sabedoria para ele do que para os amigos dele. Porque sempre partia de Daniel. Era jejuar, era Daniel. Era para orar, era Daniel. Então, quem busca mais tem mais. Quem busca menos tem menos. Tem gente que não busca, ela quer colher muito, mas ela vai lá para plantar, ela planta uma semente. Aí ela quer colher um cesto de fruta. Mas tu plantou uma semente. Muitas vezes, uma árvore, ela dá muito fruto, mas nem toda árvore, não. Tem uma que só dá uma por ano. Pensa aí. Só um fruto por ano. E aí tu vai fazer o quê? Tu quer ser um cesto? Então tu vai ter que plantar mais. Tu vai ter que semear mais. Você vai ter que semear mais. Quem muito semeia, muito vai colher. Quem pouco semeia, pouco vai colher. É fato. É a lei. Plantou muito? Colhe muito. Plantou pouco? Colhe pouco. Então começa a semear para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Vai semeando, porque tu não sabe qual é a semente que vai brotar. Tu não sabe. É melhor tu sobrar do que faltar, não é não? Eu sou assim. Tudo é 3, é mais, é porque se é melhor, eu sou assim, prefiro que sobre. Sobrou, então tá todo mundo satisfeito. Do que a pessoa vai sentar numa mesa para comer e fica lambendo o dedo porque a comida não deu para encher a barriga de todo mundo. Misericórdia, Deus é mais. Então, faça que nem Daniel. Daniel, olha só. Daniel é maravilhoso. Esse homem era maravilhoso. O homem de Deus maravilhoso era Daniel. Quando aquele rei Dário lá estava se achando lá, né? Começou a se achar. Que aqueles bandidos lá armaram para pegar Daniel. Não, vamos pegar ele na lei do Deus dele, né? Armaram lá. E conseguiu pegar Daniel. Por que não conseguiu? Porque Daniel não abandonou Deus com covardia, com medo, não. Porque tem gente, basta falar uma coisinha. Ai, não, então eu vou ficar do outro lado. Porque ficar com Deus é muito difícil. Não deixa Deus por nada. Porque Ele é o único que pode nos livrar de toda e qualquer tribulação. É o nosso Deus. O outro lado é tudo mentira, é tudo fachada, é tudo conversa furada. É tudo conversa furada. Tu acha que tem um Deus, a não ser o nosso Deus único, para livrar nós de uma fera dessa? De um leão faminto? Não tem. Não tem. Se você busca Deus, ele vai te revelar para você. Ele vai se revelar, ele vai se mostrar. Agora, se você não busca, como é que você quer ser encontrado por ele? Tu não busca. Ele disse: eu fui achado por aquele que não me buscou. Por aquele que não me buscou. Então busca enquanto se pode achar, porque depois já vai ser tarde. Não deixe de buscar a presença de Deus, porque tudo que você precisa saber, tudo que você quer está na mão dele e ele está prontinho para te dar. Mas depende de mim e de você buscar. Se nós nos buscar, ele vai se deixar achar por nós. Mas se nós deixar, ele também vai nos deixar. Então seja que nem Daniel. Procure imitar sempre pessoa, porque tem gente que gosta. Tem gente que ele é assim. Ele só faz se ele vê alguém fazer. Se alguém não fazer, ele fala: não vou fazer não, porque o fulano aqui não está fazendo. Ai, porque a fulana também não está fazendo e por isso eu não vou fazer. Faça porque Deus mandou você fazer. Você não é piolho para andar pela cabeça dos outros. Não, nós temos que andar pela direção de Deus, que é o melhor caminho, é quando nós andamos pela direção de Deus. Porque aí Deus, se não tiver ninguém para nos ajudar, quem foi que foi lá ajudar Daniel? Não foi o anjo? Ele estava orando. A ajuda de Daniel não veio de comedor de feijão, nem de farinha, nem de angu, não. Veio do próprio Deus. Deus enviou um anjo, tinha lá um demônio, se levantou para impedir a bênção dele chegar. Deus enviou o maior, ele enviou o Miguel. Vai lá, Miguel, vai lá, com a tua espada flamejante de fogo, e vai lá, cortar esse demônio de 4 pedaços. Vai lá. E o anjo veio. E Daniel não obteve a vitória?
obteve. Assim como Daniel obteve a vitória desde o primeiro... Ou seja, Deus está dizendo desde o primeiro momento que tu começou a jejuar, se prontificou, eu vou buscar a presença de Deus para esse negócio, porque eu vou esperar no Senhor. Eu nunca mais vou fazer nada da minha cabeça, da minha vontade. Eu vou esperar. Deus está gostando, está se agradando do que tu está fazendo. Está se agradando. Porque Deus se agrada quando a pessoa coloca as coisas na mão de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa situação, nossos problemas, nossa dificuldade na mão de Deus, o que acontece? Aí o problema já não é mais nosso. É de quem? É de Deus. E se é de Deus, Ele vai prover tudo o que você precisa, Ele vai prover. Porque Ele pode. E agindo Ele, quem vai impedir? Quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Pode até se levantar. Pode até se levantar. Daí Daniel chegou depois dessa... Pensa aí quando Daniel voltando no palácio. Fortalecido, porque quando ele falava, quando o anjo falava, ele se fortalecia, fortalecido, esqueceu até de que ele ficou ali desfalecido, sem força. Tu já imaginou a pessoa sem força? Você já caiu assim, sem força? Eu já fiquei uma vez sem força, me ajoelhei para orar, mas ali eu fiquei igual um saco vazio. O meu esposo que teve que me juntar de lá e me colocar em cima da cama, que eu fiquei, vaziou tudo, sem nenhuma força. E ele pensou que até que eu estava morta. Botou em cima da cama, tu não pode fazer esse negócio de ficar aí, tu vai acabar morrendo. Eu não entendia nada, que eu estava começando. Era o começo da minha caminhada com Deus. Eu não entendia nada desse negócio. Aí, conforme eu vou lendo a Bíblia, por isso que eu falo, não deixe de ler a Bíblia. Para de ser piolho e andar só pela cabeça dos outros. Lê a Bíblia. O pastor falou um negócio, a pastora falou um negócio. Vai lá na Bíblia. Lê a Bíblia. Não fica discutindo com a pessoa aí na internet. Aí, por que tu falou assim? Porque hoje em dia tem Bíblia com versão não sei o quê, versão mais não sei o quê, versão mais não sei mais o quê. Né? Mas é a Bíblia. Entendeu? Então não fica discutindo, não. Coloca na mão de Deus. Deus é que vai acertar o negócio com a pessoa. Porque ficar perdendo o teu tempo, gastando a tua energia, discutindo com pessoas. Eu não faço isso de jeito nenhum. Se eu não gostei, eu deixo para lá. E se eu gostei, eu dou um like. Mas se eu não gostei, eu não discuto. Eu não tenho tempo para perder com papo furado, não. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, anda nos caminhos do Senhor, busca, jejua, ora, porque tudo que você precisa, Deus vai te dar. E ele tem ouvido a tua oração e ele vai atender o desejo do teu coração. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo isso na tua vida, de todos aqueles que estão em obediência. No nome do Senhor Jesus, vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, consagra esta água, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, esse azeite. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, que ela venha ser livre, Pai, de toda e qualquer enfermidade físico ou espiritual, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, se houver alguma maldição hereditária na vida dessa pessoa, nos familiares dela, que venha a ser cancelada, que venha a ser anulada, no nome do Senhor Jesus, te peço que o Senhor aviva a fé do teu povo, Pai, abre os olhos espiritual do teu povo para que entenda, Pai, o entendimento, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda, Pai, todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, esse espírito, Pai, que essa pessoa se prostrou a te buscar, Pai, desde o momento que ela se prontificou a te buscar, Senhor. O levante tem se levantado, é uma luta, uma batalha espiritual terrível, que o Senhor mande teu anjo poderoso, Senhor, para dar vitória para o teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo espírito de depressão, todo espírito do medo, todo pavor noturno, no nome do Senhor Jesus Cristo, repreende também, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, repreende, Pai, aqueles demônios que estão entrando dentro das igrejas e desviando, esfriando, Pai, o teu povo, esfriando a tua igreja, Pai, colocando tanta
coisa na pessoa, quando é na hora dela ir para a igreja, ela diz, não, eu estou cansada, eu não posso ir para a igreja, eu vou ficar deitada. Pai, tira, Senhor, todo o cansaço físico e mental do teu povo, Senhor. No nome do Senhor Jesus, dê ânimo para o teu povo te buscar, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo esses demônios que tirou as pessoas de dentro da igreja e levou para o mundo das trevas. Resgata o teu povo, Pai. Traz para a tua casa, para a tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, toca no útero, no ovário daquela mulher, Pai, que quer ser mãe, Pai, que é estéril. Toca, Senhor, e faz ela fértil, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Repreende todo espírito de enfermidade, o espírito do câncer, o espírito da fibromialgia, artrite, artrose, espírito de loucura, no nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, Satanás. Tu com todos os teus demônios, no nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, da enxucaveira, Maria Mulamba, Zé Pelina, vai batendo em retirada, Satanás, sua legião demoníaca, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo da vida deste homem, da vida desta mulher, desta criança, Satanás. Vai batendo em retirada agora, sai, pega toda a tua bagagem, bate em retirada agora. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, vai saindo agora da família. Todo mal bate em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te expulso da casa dela, da vida dela, dos projetos dela, do trabalho dela, do trabalho dele, no nome do Senhor Jesus, toda trava, toda pedra de tropeço, todo obstáculo, todo embaraço, toda oração contrária, todo pensamento negativo lançado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, vai caindo por terra agora no nome do Senhor Jesus. Esse espírito de prostituição vai saindo desta mulher, demônio. Agora eu te digo, sai da vida dela agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia tua legião de anjos nos nossos locais de trabalho, envia tua legião de anjos nos nossos lares, Senhor. Anjos com espada de fogo para cortar todo obstáculo, todo embaraço, Pai. Todo levante, toda seta lançada contra a nossa família, contra a nossa casa, seja cortada agora no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos nos hospitais, Senhor, em cada leito desses hospitais, para tocar em cada paciente, curar o teu povo, restaura a saúde do teu povo. Envia também, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, de todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando, tocando do alto da cabeça a planta dos pés e livrando o teu povo de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.